conversa sobre livros do dia a dia, tá certo? Nós estamos estudando esse livro aqui, o livro A Cidade de Deus, de Santo Agostinho. Nós já vimos alguns aspectos importantes do livro, né? A gente já falou sobre o livro em si, já lembramos sobre o resumo do livro, já falamos sobre o autor e o contexto, né? E o contexto do livro e o contexto quando foi escrito. Já conversamos sobre as considerações, chegamos às 20 considerações. Aqui tem apoios relevantes ao livro. 3 pessoas consideradas relevantes que concordam com as considerações em A Cidade de Deus, de Santo Agostinho. São Tomás de Aquino, o teólogo medieval, concordou com muitas das ideias de Agostinho em A Cidade de Deus, incluindo sua visão da história como uma luta entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, a importância da graça divina para a salvação e a relação entre fé e razão. Há uma luta entre cidade de Deus e cidade dos homens? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Deus conhece perfeitamente as limitações humanas e as consequências do pecado na vida de um ser humano. Então não há luta. Deus absorve isso. Deus recebe a gente com todas essas limitações e dentro da sua misericórdia ele vai trabalhando, ele vai convencendo, ele vai conquistando o maior número possível de pessoas. Não chega a ser uma luta, tá? Mas há uma luta entre o reino de Deus e o mundo? Não. O papel do reino de Deus é ser luz e sal nesse mundo. Esse é o papel. E esses que estão no reino de Deus, não o são por um esforço pessoal, por uma luta pessoal, por um vencer a si mesmo. Mas com essa ajuda de Deus, a pessoa então se vence. Isso é coisa espontânea. Então não há lutas, né? Não há essa ideia de há uma guerra, uma luta, né? Porque há todo um amor de Deus em saber da nossa criancice por causa do pecado, em saber das nossas limitações por causa do pecado, e ele então trabalha, ele ama todas essas pessoas, ele ama todos nós, todos igualmente. Então ele trabalha, né, para recuperação ao máximo dessa situação. Não há luta, não há guerra. É importante a gente lembrar disso. Não há luta, né? Há amor, compreensão. Deus nos compreende, Deus compreende cada pessoa. E ele então se expõe e ele espera com paciência que a pessoa diga: Senhor, eu quero mudar, me ajuda. Eu permito que tu me ajudes. Então, ele opera. Mas não há essa guerra, porque existe amor. Onde há amor, não há guerra. Não há guerra. Tá bom? Então, Tomás de Aquino, né? Martinho Lutero, o reformador protestante Martinho Lutero, elogiou a obra de Agostinho como uma das mais importantes da tradição cristã. Ele concordou com a visão de Agostinho de que a salvação é alcançada pela graça divina. Isso aí é correto. Não pelas obras, não pelos merecimentos humanos. E que a verdadeira religião é baseada na revelação divina. Correto. Não existe verdadeira religião. Tá? Existem religiões que são diferentes em muitos aspectos, mas que são semelhantes em muito mais aspectos. Muito mais. Existem muito mais semelhanças entre as religiões do que diferenças. Um pouquinho de visão sobre isso e isso fica claro para qualquer pessoa. Chesterton, né? O escritor e filósofo britânico, foi influenciado pelo pensamento de Agostinho em A Cidade de Deus. Ele concordou com a visão de Agostinho de que a cidade de Deus é a verdadeira cidade eterna
e que a salvação alcançada pela graça divina. Ele também apreciou a abordagem de Agostinho em relação à relação entre fé e razão, tá bom? Críticas relevantes. 3 pessoas consideradas relevantes que discordaram com algumas das considerações da Cidade de Deus. Maquiavel, o pensador político italiano Niccolò Maquiavel, criticou a visão de Agostinho da história como uma luta entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Eu também concordo em parte, né, com isso. Não existe essa luta. Para Maquiavel, a política deveria ser vista como uma disciplina separada da religião e os governantes deveriam ser avaliados de acordo com sua capacidade de governar efetivamente, em vez de sua aderência a uma determinada religião. Perfeito. O fato de estar na religião não quer dizer que a pessoa seja bem intencionada, não quer dizer que a pessoa é ideal. Entendeu? Perfeito. Maquiavel aí foi perfeito. Tá bom? Lembra do que eu falei de um teólogo que disse: dentre os homens maus, aqueles que são religiosos são os piores. E são mesmo. É muito melhor você cair na mão de uma pessoa má, não religiosa, do que uma pessoa má que seja religiosa. A religião, né, que é uma coisa neutra, maravilhosa, ela na vida de uma pessoa má é motivação para ele ser pior do que os piores. Entendeu? Então, não é o fato de ser religioso que faz um governante ser bom. Tá bom? Por exemplo, grande parte dos religiosos que defendem aí os interesses capitalistas são religiosos. Quando você defende interesses capitalistas, você despreza interesses trabalhistas. Não existe alguém que ame os dois lados. Não existe, é mentira. Quando você vê alguém dizer assim, olha, eu acho que o rico e o pobre, eles podem conviver, é porque esse daí está do lado do rico. Entendeu? Porque não existe esse fenômeno é chamado luta de classe. Luta de classe. Os interesses do rico é explorar o pobre. E o interesse do pobre é não permitir que o rico o explore. Entendeu? Então não há convivência, há uma luta permanente. Permanente. Agora é interessante saber que quando você apoia o pobre, o rico se dá bem. Por quê? Bota dinheiro na mão do pobre para você ver o que ele vai fazer. Ele vai gastar. Quem é que ganha quando ele gasta? O rico. Mas a ganância é tão grande que o rico não vê isso. A ideia do rico é tirar o máximo do pobre. Nem que ele passe fome, é problema dele, é porque ele não é inteligente, é porque ele não é trabalhador, ele é preguiçoso. A ideia é tirar do pobre, certo? Então, não é porque é religioso, não é porque está numa religião que uma pessoa automaticamente vai ser um bom governante. Tá? Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão, criticou o pensamento cristão em geral, incluindo a ideia apresentada na Cidade de Deus. Para Nietzsche, a religião cristã era uma forma de repressão que negava a vida e a vontade de poder dos indivíduos. Não é culpa da religião cristã, tá? Mas é culpa do joio cristão que usa ou sempre usou a religião cristã como instrumento para a sua ganância, para a sua... Entendeu? Então, a religião é neutra. A religião nem é boa nem é ruim em si mesma. Aquele que é trigo usa a religião para se beneficiar e beneficiar todo mundo. Esse é o trigo. O joio usa a religião de uma maneira que ele se prejudica, mas na cabeça dele acha que ele está ganhando com isso e prejudica outras pessoas. Tá bom? Então, Nietzsche, né, digamos que esteja meio certo. Tá?
não é culpa da religião. Não é a religião em si, não é esse instrumento. É como uma faca, né? A faca serve para cortar alimento para você se alimentar, mas serve também para fazer maldades a outras pessoas. A faca é neutra. Quem vai fazer a diferença é quem usa a faca, certo? Jacques Rousseau, o filósofo francês, discordou da visão de Agostinho sobre o livre-arbítrio. Para ele, o livre-arbítrio era uma ilusão, pois a vontade humana era sempre determinada por fatores externos, como a educação e o ambiente social. Correto. Corretíssimo. Isso influencia completamente, não é? Ninguém é o que gostaria de ser. O livre-arbítrio, na verdade, existe em relação a Deus, em relação à vida espiritual, porque na vida existencial não existe livre-arbítrio. Entendeu? Não existe. Agora, em relação à questão espiritual, sim, existe livre-arbítrio. Deus permite isso, mas o mundo, o sistema, não permite isso. Tá bom? Fatores, né, como educação e ambiente e outros fatores. Ele também criticou a ênfase de Agostinho na salvação individual, argumentando que a verdadeira felicidade só poderia ser alcançada em uma sociedade justa e igualitária. Sim, aqui no mundo, né? Agora, é possível você estando bem, saudável dentro, né, do seu coração, quanto mais saudável você está na sua mente, no seu coração, na sua vida, né, mais feliz você fica, mesmo que esteja num inferno. Porque a sua felicidade não depende exatamente do exterior, mas do interior. Agora, é claro que quando você está numa sociedade justa e igualitária, você tem a possibilidade maior de ser feliz. Entendeu? Se você está numa sociedade que não é justa e igualitária, é mais complicado você chegar a essa felicidade. Tá certo? Muito bem. Considerações para o nosso dia a dia, tá aqui. Vou deixar para amanhã a gente conversar sobre isso aqui, tá? Ainda tem alguns aspectos aqui interessantes do livro que a gente pode estudar, conversar, tá? Porque esse livro é muito rico e ele tem muito o que oferecer, tá bom? Deixa eu botar aqui essa marca. Nós estamos finalizando. A gente pede a Deus que hoje seja um dia abençoador para você e para todos que convivem com você, tá? E que você seja um instrumento de Deus para abençoar pessoas ao seu redor. Amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta e a gente vai continuar essa adoração, conhecendo melhor a revelação de Deus. Tá bom? Então, até mais. Deus continue abençoando e usando você para a glória dele.